Bom dia, Felipe. Beleza? O que você tá fazendo aí, E cara? aí? Cara, tô lembrando de uma história aqui. Acabei de voltar de Belo Horizonte. Incrível, terra maravilhosa. Olha, os mineiros têm meu respeito. Voltei de Belo Horizonte e eu tava lembrando aqui de uma história que eu tive com um Uber e como que eu, em 4 minutos de dica, eu permiti que ele pudesse quase triplicar o seu faturamento e sem ser com as corridas que ele faz. E sim com esse negócio aqui. Sabe o que é esse negócio? Isso aqui é a geleia de mocotó. Cara, a história é a seguinte. Eu tava saindo de um hotel para outro, para ir para um outro treinamento, atender um outro cliente. Chamei um Uber e era um trajeto pequeno. E sabe quando você chama o Uber, você fala, poxa, é pouca distância, mas eu tava com mala, então não tinha... Então eu entrei já no modo simpatia nível hard. E o cara retribuiu imediatamente. Muito simpático. E conversa vai, conversa vem, de onde você é e tal, não sei o quê. E o cara vira e fala assim, eu sou da cidade de Coríntia, não sei como é que chama, uma cidade lá no interior de Minas Gerais. E ele fala, vocês conhecem a geleia da roça? E me chamou a atenção porque a hora que eu entrei no Uber, eu estava ali sentado no passageiro, atrás, e o motorista do lado esquerdo. E estava escrito, vendo geleia da roça. E quando eu falo geleia da roça, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Geleia da roça. Na minha cabeça veio um pote de vidro com uma tampinha de metal e uma geleia dentro. Aí eu falei, não conheço, me mostra. Nisso o cara ali abre uma tampa no banco da frente, sobe um cheiro dentro do carro e aquilo envolve o ambiente de um negócio. Eu falei, caramba, pô, essa geleia deve ser boa, porque o cheiro é muito bom. E aí eu falei, me fala mais. E aí ele conseguiu, foi falando, né? Conseguiu ali seguir com a história dele. Ele falou que ele vendia uma geleia, que era para complementar a renda e tal, não sei o quê. E aí ele falou, você quer ver? Eu falei, quero. Aí ele foi, me mostrou essa e uma outra sem amendoim. Me deu 2 tabletão desse. Eu olhei aquilo e falei, cara, primeiro que me chamou muita atenção porque, poxa, é um cara que tá fazendo a correria dele, tá no Uber, tá trabalhando e o cara tá buscando uma forma de fazer uma renda extra. Então sempre dá para vender mais, sempre dá para ganhar mais dinheiro, mas dá mais trabalho. Mas o cara tava lá, seguiu pleno fazendo o trabalho dele. Eu gostei. Eu falei, cara, eu pensei, né? Falei, eu vou comprar para reconhecer o esforço do rapaz e é uma coisa que me remete à infância, geleia de mocotó. Não sei se você já comeu, mas é um negócio interessante. Só que é o seguinte, essa é a apresentação que tem. Eram 2 tabletes desse tamanho, um com amendoim e um sem amendoim. Eu falei, cara, como é que eu como esse negócio agora? Não dá pra eu abrir, dar uma dentada nele, ia ficar meio estranho. E aí eu comecei a conversar com ele, comecei a pensar aqui, falei, poxa, mas você que faz? Comecei a trocar uma ideia ali, ele contou que não, que é uma senhora, que é lá da cidade dele, e está escrito aqui, Centro das Gerais, a original. E ela faz, e ele faz isso para ajudar ela, e ele também ganha o dinheiro. E eu falei, cara, você me permite te dar um conselho? Ele falou, claro. E veja, eu tinha acabado de sair de um workshop 8 horas, estava no modo consultor, treinador ali, hard, e a gente tinha acabado de dar um treinamento que fala justamente sobre a apresentação de produto, que é um workshop, chama Tração e Atração, onde a gente faz uma gestão de carteira e depois a gente fala sobre como vender um produto, trazendo características, as vantagens do produto, os seus benefícios e, por último, qual a história que a gente conta. Não sei você, mas é muito comum confundir característica com vantagem, com benefício e todo mundo esquecer da história. Então, é um dos workshops que a gente está fazendo, assim, com o maior sucesso, um dos mais realizados nos últimos meses. Nesse ano, sem dúvida alguma, foi esse. Mas, enfim, voltando para a história aqui. Eu virei e falei assim, cara, por que você não faz a geleia em frações menores? E ele falou, não, porque ela não consegue produzir mais. Eu falei, não tem problema nenhum. Uma curiosidade, este tabletão aqui, isso aqui tem quase meio quilo, tá? Aqui está escrito 400 gramas, mas tem quase meio quilo. Isso daqui custa R$17. R$17 esse negócio aqui, desse tamanho. O que é barato. Eu falei assim, não, cara, olha só, se você fatiar isso aqui em 10 pedaços, você pode cobrar muito mais do que R$1,70 por cada pedaço. Vem cá que eu vou mostrar para você a conta que eu fiz com ele. Olha só.
Quase 500 gramas de geleia custam R$17. A produção ela é limitada, ou seja, a senhora que produz a geleia para ele não tem mais como produzir mais geleia, ou seja, como é que ele ganha mais dinheiro se a produção é limitada? Como é que você coloca mais valor no seu produto se você não tem como produzir mais produto? Só tem um ponto, cobre mais caro. E aí eu comentei com ele e falei assim, então você sai aqui de um tablete de 500 gramas e você faz 10 tabletes de 50 gramas. Em tese, você poderia cobrar R$1,70, só que R$1,70 ele vai ganhar a mesma coisa e vai ter mais dificuldade para vender. Por quê? Porque as pessoas vão querer comprar sempre um pedacinho. Eu queria muito que ele tivesse um pedacinho, porque me deu vontade de comer. Mas como eu falei, eu não ia morder o tablete ali no meio do Uber. Então eu falei para ele, olha, você pode cobrar R$5 o mesmo tabletinho de 50 gramas e isso vai dar o triplo de faturamento, 194% a mais. Mas você pode fazer uma promoção para gerar ali um gatilho e fazer com que a pessoa queira comprar mais naquele momento. Então você pode fazer, por exemplo, 3 por 10, o que daria o dobro de faturamento, então 95% a mais. Aquele R$1,70, 3 por 10 vira R$3,33, quase o dobro do que custaria. Se a gente pensar que num mês ele vende 40 barras, e aqui eu confesso que eu não sei se ele vende 40, 80, 100, mas vamos pensar que ele vende aí talvez 2 por dia, não é um número muito extraordinário. Se ele vender 40 barras a R$17, ele vai fazer no mês R$680. Agora, se ele conseguir duplicar o seu faturamento, vendendo 3 por 10 e continuar nas 40 barras, sem produzir uma barra a mais, isso é importante que fique claro. Ele aumenta para 1.360. Então ele sai de 680 para 1.360, ou então, se ele conseguir fazer tudo no triplo, ele pode ter um teto aí de faturamento de R$2.040. Então ele sai de 680 para R$2.040. Pontos importantes que fazem parte dessa construção de valor aqui. Primeiro, simpatia do motorista. O cara foi extremamente atencioso, como todo bom mineiro é. Foi extremamente atencioso, simpático, solidário. Foi ali interessante. Faltou uma amostra grátis, que eu já até tinha falado para ele. Depois, o que ele pode acrescentar aqui? O storytelling, criar um vínculo emocional. Ele precisa contar a história da senhora que produz a geleia. Vai contar a história dela, da onde que nasceu, se a receita é de família, o que está por trás daquilo tudo. Enfim, tem que ter uma história ali por trás. Isso gera conexão emocional. Quando você consegue contar uma história gerando conexão emocional, você desliga o seu neocórtex, que é a parte racional do nosso cérebro, e você acessa do seu cliente, você acessa a parte emocional dele. Então, aqui faltou um storytelling. Do que ele tem que cuidar também? Da embalagem. Olha só, concorda? Essa embalagem não é muito atraente. Ela também não precisa ser uma coisa muito fantasiosa, que vai gastar muito dinheiro, mas uma embalagem onde ele consiga minimamente ter um adesivinho que seja e vai conseguir cobrar mais caro. Pô, Felipe, mas aí você está dizendo que o cara tem que fazer uma coisa diferente. Deixa eu falar um negócio para você. Não tem como ter resultado diferente sem fazer coisas diferentes. Tá? Não tem mágica. Aqui não sou nem Mr. M, nem David Copperfield para poder te ensinar truques de mágicas. Outra coisa, cuidar do estímulo. Quando eu sentei no carro, tinha escrito, você vai ver a foto, vendo geleia da roça. De novo, eu não entendi direito que era uma geleia de mocotó. Mas faltou um estímulo, faltou uma cestinha no banco ali com os pedacinhos ali, já com as embalagens, e uma plaquinha dizendo, olha, uma custa 5, 3 por 10, 10 por não sei quanto, e o cara conseguir colocar até chegar num lugar interessante. Então faltou o estímulo, colocando preço é importante. Quando você cria um estímulo, você fala do produto e faz a oferta, tem que ter preço. E já colocaria também o QR Code do Pix para facilitar o que eu chamo de frição, para reduzir a frição entre eu, cliente, e ele que é o vendedor. Que seria também aqui uma questão da facilidade. Eu acrescentaria aqui ainda um gatilho mental da reciprocidade, que é dar uma amostra grátis. Então, se ele vai vender 10% aqui, serão 50 gramas, pega esses 50 gramas, fatia em 3 pedaços pequenininhos e coloca lá para as pessoas provarem. Como é doce trabalha com vício, trabalha com uma coisa, liberação de dopamina, a pessoa provavelmente vai ficar mais tendenciosa a comprar. Então, foi isso. Aqui, obviamente, eu não estou dizendo que você precisa vender geleia de mocotó, mas eu quero que você extraia as lições deste vídeo
para que você leve para o seu negócio, para que você entenda o mais importante, como construir valor na sua cadeia. As pessoas, quando não encontram valor na sua oferta, no seu produto, no seu serviço, elas vão olhar para o preço. Mas quando elas encontram valor antes de qualquer coisa, elas pagam o preço que for. E aí fica a pergunta, você está oferecendo preço ou você está oferecendo valor? Se você quiser saber mais como construir valor, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui e se quiser levar isso para sua empresa, procure alguém da aceleração de vendas que com certeza tem uma coisa muito boa para você. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Tchau. Vai trabalhar em barbearia, né? Hoje ainda eu corto cabelo, só que eu faço atendimento a domicílio, só na parte da manhã com os clientes que eu tenho. Vendo geleia, faço corto cabelo e na parte da tarde eu rodo na Uber. E o que você achou da ideia da geleia, então? Não, adorei a ideia. Porque, igual você tá falando aí, ué, eu vou partir ela no meio. Tem que saber onde que eu vou embalar ela, né? Aí você vai na loja de embalagem, acha uma embalagem bonitinha e coloca aqui na cestinha para vender. Achei uma boa ideia.